Boa tarde. Vamos começar agora a aula de hoje, dia 9 de novembro. Portanto, vou deixar aqui o conteúdo sequencial, depois de uma breve recapitulação do que nós vimos na aula passada. Depois de falarmos um pouco sobre o conceito da DMU, Decision Making Unit, ou seja, a complexidade de perceber o comportamento do consumidor corporativo, vimos que, com base nisso, surgiu o Key Account Management. E há uma diferenciação entre o que é um vendedor e um gestor de vendas. Vimos os dois focos de vendas, há uma comparação entre a venda no seu formato tradicional e a venda com base no relacionamento, como é no caso de uma gestão de relacionamentos, como é o caso do Key Account Management. Não é? O contacto é contínuo, não é? É perpétuo o valor do cliente, quando se trata de uma abordagem com base no relacionamento, e na transação tradicional acontece a venda imediata, o foco do vendedor é no produto, não no cliente, não é? E esse contacto acaba por ser muito limitado, inclusive também a interação que o cliente tem com a organização limita-se ao pessoal do front office, enquanto que num programa como o Key Account Management, o contacto acontece com a loja, com a diretoria média e vai até a parte administrativa da organização. É claro que, com isso, deu para perceber que no Key Account Management, quem dá a cara para a transação comercial é mais do que um vendedor, é um gestor de contas. Por isso que é um Key Account Management, a gestão de contas-chave. Ok, nós vimos os conceitos que acabaram por surgir devido à DMU, os conceitos do marketing one-to-one, B2B, marketing relacional, e enfim, é um dos tópicos que nós tínhamos visto na aula passada. Hoje vamos continuar um pouco com estabelecendo a diferença do marketing tradicional com o marketing baseado numa estratégia de relacionamentos, como é o Key Account Management. Porque o Key Account Management é uma arte que busca desenvolver a todo momento o relacionamento com os clientes chaves. Eu vou repetir. Key Account Management é uma arte ou é uma estratégia que busca em todo momento desenvolver relacionamento a longo prazo com os clientes chaves. Os clientes que as empresas consideram ser clientes escolhidos a dedo, né, para fazer uma abordagem assertiva para a sustentabilidade do negócio. Aí não podemos, assim como fizemos a comparação do vendedor com o gestor, ainda avançar na questão de estabelecer a diferença entre a venda tradicional e a venda estratégica. Porque quando falamos de uma venda com base no relacionamento, estamos a falar da venda estratégica. Eu vou aqui começar a partilhar uma tela que acaba por elucidar o que aqui estou a apresentar. Portanto, diz aqui que em qualquer uma das circunstâncias, tanto numa abordagem tradicional como numa abordagem estratégica, é necessário conhecer as necessidades do cliente. Só que quando o foco é no relacionamento, essa busca de compreender, conhecer as necessidades do consumidor é mais intensiva, é levado mais a sério, não é? Podemos dizer que, sem a identificação de necessidades dos clientes, não existiria Key Account Management. Lembrando que, com a realidade da DMU, da UTD, Unidade de Tomada de Decisões, podemos dizer que é necessário conhecer o comportamento, o perfil de cada uma das pessoas que compõem a DMU. Bom, vamos começar a ver aqui, entrando na coisa, né? O que tange a análise de carteira de clientes,
começar a falar sobre o que é que não pode deixar de existir no programa do Key Account Management. Quais são os imperativos do Key Account Management? A primeira questão é a seleção das contas-chave. A empresa tem uma carteira de clientes, a empresa não pode envolver todos os clientes da sua carteira num programa do Key Account Management, ou seja, faz necessário ter uma abordagem direcionada a um cliente previamente selecionado. Daí que a seleção de contas-chave é um dos imperativos do Key Account Management, porque portanto, a empresa não pode correr o risco de incluir num programa de fidelização que implica investimento, escolher qualquer cliente. Se o cliente não estiver comprometido, não vai funcionar. Portanto, ao longo do tempo, vamos perceber que o Key Account Management é um relacionamento que funciona com base na confiança. O cliente precisa perceber o programa e fazer parte, agir de uma forma ativa. Porquê? Porque o cliente é preciso tornar um parceiro. Não é? A tipificação dos Key Accounts. Portanto, a caracterização do cliente. Não é? O cliente pode ser um novo cliente, pode ser um cliente já habitual, mas pode estar num patamar de ser considerado um parceiro. Ainda podemos falar da rotulação de contas, classificação de contas. Acontece uma classificação de contas para ver os níveis, mas é importante evitar que o cliente saiba das rotulações existentes na organização. Porquê? Porque se o cliente sabe que ele não é Gold, nem Silver, nem Premium, pode sentir excluído e ir à concorrência. A rotulação deve ser evitada, no entanto, deve existir uma classificação de contas. Um outro imperativo do Key Account Management tem a ver com a rentabilidade de um Key Account. A rentabilidade de uma conta. Isso quer dizer que uma conta deve ser calculada com base na sua capacidade de receita e visto a longo prazo, qual é a rentabilidade dessa conta. Nós demos um exemplo na sala, acho que foi na segunda ou na terceira aula, com o caso do Zé Carpinteiro. A empresa fornecedora de madeiras percebeu o potencial, a rentabilidade, o potencial de se tornar rentável. A empresa investe no negócio do seu cliente e a largo prazo acaba por criar valor e, claro, fideliza, tem uma forma de escoar melhor os seus produtos. Okay? Aqui diz que o poder dos maiores clientes conduzem a demandas de grande escala. Os clientes devem ser considerados e, normalmente, no quesito rentabilidade da conta, ao fazer a análise para identificar se uma conta é conta-chave ou não, o quesito rentabilidade tem um peso maior. Não é? Estamos a falar de dinheiro, no final das contas, não vou investir um grande montante com uma conta que vai por muito tempo ter um consumo muito à margem, né? Um consumo mensal que não dê para ter retorno do investimento. Um outro imperativo do Key Account Management tem a ver com a análise das necessidades de um Key Account. É necessário que o Key Account Manager tenha em consideração que é preciso fazer uma análise profunda, das suas contas. Precisa conhecer, além de conhecer o seu mercado como fornecedor, precisa conhecer o mercado do seu cliente. A empresa que fornece madeira, para decidir investir no negócio do Zé Carpinteiro, precisa conhecer tudo sobre o mercado de carpintaria. As tendências, as preferências, o setor, analisar muito bem o setor. Então, a análise das necessidades de um Key Account. Às vezes, o enlace
entre as duas organizações acontece simplesmente porque a empresa cliente não sabe manejar bem as suas questões de contabilidade. Né? É uma necessidade e a empresa fornecedora pode ajudar nesse sentido com os seus serviços e, a partir daí, encontrar uma porta de entrada para fazer um acordo. Um outro imperativo importante no Key Account Management é o planeamento estratégico das contas-chave. O que é planeamento estratégico? O planeamento estratégico é diferente de um plano tático. Um plano tático é um plano para agora, a curto prazo. E quando falamos de estratégia, estamos a falar de pensar a largo prazo. E um plano estratégico de uma organização é uma coisa séria, que envolve administração, que envolve todos os decisores de alto nível da empresa. Então, o Key Account Management, para ter resultado, precisa fazer parte do plano estratégico da organização. Por quê? Porque se a organização quer alcançar um objetivo a largo prazo, se a organização quer alcançar a sua visão, cumprir a sua visão estratégica, precisa das contas-chave. Precisa das contas que são garantia de sustentabilidade. Um outro imperativo aqui do Key Account Management são as habilidades do Key Account Manager. O papel e a habilidade do gestor de contas-chave. Um gestor que saiba só na teoria, mas não tem atitude de negociar, de abordar, de falar bem, de conquistar, de vender o seu peixe. Se não tiver essas habilidades, o projeto, o programa todo do Key Account Management acaba por ser um fracasso. Então, é preciso ter, além de know-how sobre vender, mas precisa ter a capacidade de negociação. Nós vamos ver mais à frente, um por um, as competências ou as habilidades, os papéis do Key Account Manager, do gestor de contas-chave. Ainda existem outros aspectos que devem ser levados em consideração, que acabam por tornar imperativos. Aqui, ao falar de imperativos do Key Account Management, estamos a falar das condições que devem estar à volta, as condições que devem ser criadas para que um programa do Key Account Management, um programa de gestão de contas-chave, tenha sucesso. Outros aspectos a serem levados em consideração têm a ver com a tecnologia de informação, a estrutura da organização, o marketing que a organização pratica, marketing interno, tudo isso contribui para o sucesso do Key Account Management quando implementado. As organizações hoje precisam do Key Account Management, precisam de uma abordagem de marketing relacional, precisam de estar mais perto dos seus clientes, principalmente porque estão a viver num mundo com grandes desafios. E quais são esses desafios que obrigam as empresas a ter uma abordagem mais assertiva? Quais são esses desafios que acabam por obrigar as organizações a chegarem mais perto dos seus clientes, a conhecerem as necessidades e satisfazer? Porque quando falamos de conhecer, identificar e satisfazer necessidades dos consumidores, é diferente de falar de identificar e satisfazer necessidades de um business, de uma conta, de um cliente que é business. As necessidades do negócio, se calhar, é expandir, é ter capacidade para fazer um estudo de mercado, para implementar um programa de marketing. É preciso ter uma capacidade para ter recursos humanos capazes de recrutar pessoas com competências. Então, a empresa fornecedora precisa saber identificar essas necessidades e auxiliar a sua conta nesse sentido e fazer acordos. Por exemplo, um dos grandes desafios que obrigam essa abordagem assertiva, essa abordagem com base no relacionamento, tem a ver com a maturidade do mercado. Muitos setores já estão maduros, já não há como inovar, sempre há como, mas é mais difícil, é mais desafiante inovar e conquistar clientes. Com a maturidade do mercado, o cliente acaba por acostumar e pensar que ir a qualquer concorrente consegue ter a mesma qualidade, o mesmo preço, o mesmo atendimento, o mesmo serviço. Então, a maturidade é uma ameaça às organizações que querem destacar, que querem continuar a sobreviver.
não é? A cada dia não existem barreiras a novas entradas. Então, se os clientes, se as empresas vão sendo criadas com mesmas ofertas, a maturidade do mercado dita. O que vai fazer a diferença é a abordagem, é o marketing relacional, é o valor que o cliente percebe no quesito tratamento. Portanto, estamos a falar também da globalização, é também um desafio muito importante, que acaba por obrigar a implementação de programas como o Key Account Management. Eu irei, numa das provas, fazer essa pergunta, com certeza. Para explicar o que justifica, o que torna obrigatório, o que torna necessário as empresas hoje estarem a agir com base em programas como o Key Account Management. Eu gostaria que a vossa resposta fosse a questão do desafio, os desafios que as empresas estão a enfrentar, a maturidade do mercado, né? A alta concorrência e também a globalização. Né? A maturidade do mercado traduz-se no mercado global, onde os clientes estão a par e passos do que está a acontecer no mundo todo. E as empresas que não conseguem acompanhar as tendências do mercado global acabam por ficar para trás. Um outro grande desafio tem a ver com o poder dos clientes. Claro está que se há muita competitividade, há muitos fornecedores, de acordo com a análise das 5 forças de Michael Porter, o cliente tem maior poder, tem poder negocial. Né? E com a faca e o queijo na mão, o cliente vai aonde sente que é um parceiro, né? Onde sente que é mimado. Daí a importância, a necessidade de se ter um programa de Key Account Management. Ainda podemos falar vamos ver aqui 2 definições do Key Account Management. Está aqui em inglês, mas eu vou ver se eu consigo traduzir. Cheverton, que é uma das bibliografias recomendadas para esse assunto, diz que Key Account Management é sobre gerir o futuro. Não é? Gerir o futuro. Mesmo que eu esteja num setor onde não há tanta competitividade, não há tanta maturidade, o setor ainda está a surgir e tal, sabemos que no futuro terei muitos competidores, a minha experiência terá que valer, a minha reputação terá que valer. Então, Key Account Management é sobre gerir o futuro. Gerir relacionamentos hoje para garantir que no futuro se possa ter um nome do mercado, uma reputação boa. Vamos concluir aqui essa aula, também aqui, trazendo aqui uma definição do Bournet, de 1992. Ele diz que Key Account Management é o processo de alocar e organizar recursos para preconizar o ótimo no negócio com um portfólio equilibrado, através da identificação de clientes, de contas, que possam contribuir ou poderiam contribuir significativamente e mudando assim os objetivos, mudando assim de uma forma crítica o negócio, de forma a alcançar os objetivos corporativos do presente ou do futuro. Portanto, o Bournet, o que diz é que nós temos recursos, né, dentro do negócio, que Account Management tem a ver com saber como alocar esses recursos. Esses recursos podem ser poder financeiro, podem ser know-how humano, né? Como disse há bocado, conhecer a necessidade do cliente, da conta cliente, é muito importante. Um cliente meu pode não saber organizar-se em termos de contabilidade. Eu, como fornecedor, oferecer uma ajuda. Se eu tenho um gabinete financeiro sólido, se eu tenho um gabinete de marketing sólido, eu posso orientar. Eu não sou uma empresa de marketing, mas eu posso orientar o meu cliente a ter uma pesquisa, uma abordagem do mercado com base numa pesquisa de marketing e nesse sentido, acabo por fidelizá-lo, né, a meu favor. Bom, era esse o conteúdo, que são mais definições, mais conceitos do que Account Management, para
engrossar um pouco mais a noção do que é o Key Account Management. Eu gostaria de obter o vosso feedback. Eu vou deixar por aqui para saber quem assistiu até o final à aula. Eu vou deixar aqui uma solicitação, um trabalho, um TPC. Eu gostaria que pegassem dos imperativos do Key Account Management que eu aqui apresentei e desenvolvessem, com base em exemplos, com base num exemplo de relacionamento de uma empresa com outra empresa, para que formassem argumentos à volta de cada um dos imperativos. Por exemplo, a questão da rentabilidade. Identificar. Dizer que o cliente tem uma receita fixa trimestral de X. Na análise das necessidades de uma conta, supor, simular que a conta tem determinadas necessidades lá no seu setor, no seu negócio. Na seleção de contas-chave, gostaria que criassem alguns critérios, isso à parte, alguns critérios para avaliar. Portanto, vocês vão escolher um setor, um trabalho prático, escolher um setor, por exemplo, a construção civil. Escolher um cliente que vocês consideraram como conta-chave e explicar porquê, com base nos imperativos e nas características da conta. Construção civil, eu vou escolher um cliente que é... eu sou engenheiro. Eu vou escolher a Câmara Municipal da Praia. Câmara Municipal da Praia, porque é uma conta-chave? É do governo, do Estado, tem obras e eu posso estabelecer parcerias e a Câmara não irá colocar a público os concursos para realizar obras. Se eu tenho um preço tentador, eu sou um parceiro da Câmara Municipal, a Câmara irá sempre efetuar os trabalhos comigo. Portanto, gostaria que fizessem um trabalho identificando um setor, uma empresa fornecedora e uma empresa escolhida como conta-chave e justificassem, com base nos requisitos dessa empresa e com base nos imperativos do Key Account Management, justificar a escolha. Depois vamos discutir isso numa sala de aula ou no próximo encontro de quarta-feira. Okay? Um abraço, fiquem bem.